Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero, antes de iniciar, cumprimentar minha presidente, amiga de longa data, não posso dizer de tão longa é a data, né, Cida? Cidinha Rossi, e é uma honra ter uma mesa presidida por Vossa Excelência, minha amiga. Cumprimentar a professora Paula Gurgel, que nos secretaria, agradecer também o apoio que tem nos dado, cumprimentar de forma especial o professor Wellington Luzia, que é realmente esse conhecimento ímpar. Cumprimentar também o professor Valcir Rodrigues, agradecer também pelo apoio a todas as iniciativas da Ordem. Cumprimentar de forma especial o professor Léo Beraldo e o professor Dierle Nunes por esse magnífico evento, e cumprimentando os dois professores, eu cumprimento todos os congressistas que, de forma insistente, ainda aqui estão, depois de quase 18 horas de uma sexta-feira, exatamente buscando uma reflexão. E o que eu vou ser breve também, porque o prazo, o tempo, nosso tempo é realmente exíguo, para que todos possam falar. E o que eu faço aqui hoje é um convite à reflexão. O nosso Código de Processo Civil, o novo Código, realmente ele tem uma inspiração muito avançada. Ele conseguiu buscar efetividade, buscar celeridade, buscar segurança jurídica, buscar previsibilidade, incentiva soluções de autocomposição, incentiva os julgamentos parciais de mérito, e, com todas essas medidas, evidentemente, nós podemos ter até um código que vá proporcionar um processo efetivamente mais célere e que dê às partes aquilo que elas buscam, a efetividade. Porém, como toda lei nova, evidentemente, esse código vai necessitar de alguns reparos na sua vida, no seu cotidiano. E é basicamente sobre essas questões que eu vou tentar discorrer. Primeiro, ação monitória. A maior abrangência que foi dada à ação monitória. A ação monitória ela se prestava para buscar receber pagamentos em dinheiro ou a entrega de coisas fungíveis, como também de bens móveis. Foi ampliada a ação monitória e hoje eu posso buscar, através da ação monitória, não só esses três elementos, mas eu posso buscar também bens infungíveis, bens imóveis e até mesmo a obrigação de fazer ou não fazer. Então, essa maior extensão dada à ação monitória foi buscando, evidentemente, dar maior efetividade, ou seja, dar às partes aquilo que elas buscam. Eu costumo dizer que nenhuma parte vai a juízo buscando sentença, buscando acórdão. A parte vai a juízo buscando a efetivação do seu direito. E a possibilidade dessa maior abrangência da ação monitória foi um passo, foi um verdadeiro avanço que nós obtivemos. Segundo elemento, segunda novidade, é a busca do maior proveito processual na ação monitória. Se o juiz constatar que aquele documento que instrui a ação monitória não é prova hábil para instruir o procedimento monitório, ele deverá intimar o autor para que o autor emende a inicial e utilize o procedimento comum, uma ação de cobrança, para que ele possa ter um elastério maior da instrução probatória. O autor, evidentemente, ele pode concordar com o juiz e pode emendar a sua inicial, ou então ele pode insistir na ação monitória. Nesse caso, o juiz terá dado a ele a oportunidade de substituição do procedimento, e se o juiz indeferir a sua inicial, ele vai poder entrar com apelação. É claro que o fato do juiz entender que não é um documento hábil, não representa que, efetivamente, não seja um documento hábil. Mas esse é um dos princípios do novo Código, é exatamente a busca do maior proveito processual possível. Indeferimento da petição inicial. É possível ao juiz indeferir a petição inicial, nos casos do artigo 330, que são os motivos gerais, bem como aqui nos casos do parágrafo 2º aí do artigo 700. Mas para o juiz indeferir a inicial, nós vamos passar antes pelo princípio da não surpresa. Então, se o juiz
entende que a inicial, tanto da ação monitória como de qualquer outra ação, artigo 330, como se ele entender que for o caso de julgamento antecipado liminar da lide, artigo 332, ele não vai poder fazê-lo sem ouvir a parte. Então, que fique bem claro isso. Antes mesmo da formação da relação processual, se o juiz for indeferir a inicial de qualquer ação, e inclusive da ação monitória, ele deverá respeitar o artigo 9º do novo Código. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Quer dizer, antes mesmo da formação da triangularidade processual, do réu passar a ser parte, para que o juiz se manifeste, indefira a inicial, ele vai ter que ouvir o autor e dizer quais os motivos que o levarão a indeferir a inicial, porque ele não pode atuar com a surpresa, e isso é o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, é o fim da surpresa processual. Eu, quando comecei a advogar, há algum tempo, já era com máquina de escrever ainda, máquina de datilografia, e tinha um juiz, hoje é um grande amigo, um desembargador, tinha um juiz que ele era um juiz na vara de família. E ele era muito perfeccionista, muito legalista, e a gente, às vezes, deixava de colocar um L, no Rafaela com 2 L's, a gente colocava com só e ele emende a inicial sob pena de deferimento. Só que ele não contava o que era. E nunca contou. Então, a gente ficava debruçado 1, 2 dias para saber o que o juiz... Eu vou até citar o nome dele, hoje é um grande desembargador, um grande amigo, Moreira Diniz, que é o Zé Carlos. Naquele tempo, quando ele era juiz da 2ª Vara de Família, ele chamava Zé Carlos. Depois virou desembargador, virou Moreira Diniz. Né? Não muda, eles mudam o nome, né? Moreira Diniz. Então, o desembargador Moreira Diniz tinha mania, emenda inicial, e a gente não sabia o que era. Ia lá perguntar para ele, que naquele tempo o juiz recebia a gente, viu, gente? A gente conversava, a gente se encontrava, não era o juiz de hoje que fica fechado no seu gabinete, e a gente ia lá conversar com ele, não, você tem que descobrir, eu não vou te dar a dica, não. Então, isso fez com que a gente desenvolvesse muito. Então, para entrar com uma ação de família naquela época, era um verdadeiro suplício. A gente ficava desesperado para não errar o cartório, ele olhava tudo, o número do cartório, o número do registro, o nome das pessoas, datas de nascimento. Então, era um perfeccionista que, eu vou dizer que me ensinou muito mesmo. Então, ele não poderia, hoje ele estaria perdido, que ele, para mandar emendar inicial, ele tinha que falar o que ele entendia que havia de ser emendado. E esse princípio da não surpresa, ele se aplica aqui na ação monitória, como se aplica também no caso de indeferimento da inicial, artigo 330, e no chamado julgamento de improcedência liminar do pedido. Então, se o juiz for indeferir a inicial, ele tem que intimar o autor e explicar, eu estou indeferindo sua inicial, eu indeferirei sua inicial, por isso, se manifeste acerca disso. Senão, a decisão é nula, porque não respeitou o princípio da não surpresa. E agora eu vou começar a fazer críticas, buscando que essas críticas sejam construtivas, porque uma lei, ela não é construída apenas pelos juristas que a formulam e pelos legisladores que a votam e a aprovam. Uma lei, ela é construída pela sociedade. E nós, os operadores, os estudantes, os advogados, magistrados do direito, nós somos construtores dessa lei. E essa lei, esse Código de Processo Civil, evidentemente, ele traz novidades, inclusive novidades a título de conduta, nova consciência do advogado, nova consciência do magistrado. O advogado passa a ser o mais protagonista do que no Código de 73, e isso nos dá uma responsabilidade e nos exige uma reflexão permanente acerca dessa lei. E eu vou trazer algumas reflexões para que a gente possa fazer. O artigo 1102b do CPC vigente, ele diz o seguinte, tratando da monitória: estando a petição inicial devidamente instruída, basta. Então, a petição inicial tem que preencher os requisitos, estar devidamente instruída. O que o juiz faz? O juiz deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento ou da entrega da coisa no prazo de 15 dias. Essa é a lei atual. Como é que ficou?
sendo evidente o direito do autor. Então, não basta mais que a inicial seja devidamente instruída, o direito do autor tem que ser evidente. E se não for evidente o direito do autor? O que é o direito do autor evidente por um título que não tem força executiva? Que direito é esse? Então, esse dispositivo, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa, claro, mais extenso agora, né? De entrega de coisa, execução da obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Na atual lei, no CPC, se houver o pagamento imediato, o réu é isento de honorários. Aqui não, isso foi reparado. O réu tem que pagar o honorário de 5%. Contudo, esse dispositivo, sendo evidente o direito do autor, não me soa bem. Esse dispositivo dá o que eu chamaria de uma margem para interpretação muito grande. E, se nós queremos uma lei que carregue consigo a previsibilidade, não é bom que a gente tenha esses dispositivos de dúbia interpretação. Então, nós vamos ter que construir uma interpretação para esse dispositivo para que ele se torne previsível como deve ser qualquer processo, como deve ser qualquer judiciário de qualquer nação desenvolvida. Efeitos da decisão proferida nos embargos. Essa é outra questão que traz uma dubiedade. Vamos lá. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão, aquela decisão lá, sendo evidente o direito do 701. Então, quando eu oponho os embargos monitórios, automaticamente eu suspendo a eficácia daquela decisão que mandou pagar. Uma vez julgados os embargos, não estaria mais suspenso, né? Porque a oposição aos embargos suspende a eficácia até o julgamento de primeiro grau. Mas o artigo 1012, ele fala que a apelação terá efeito suspensivo. E nós sabemos, já vimos isso aqui, que agora o juízo de admissibilidade não é mais do juízo a quo, passa a ser do juízo ad quem. Então, vamos ver a seguinte hipótese. Vamos dizer que um sujeito entra com embargos monitórios, são julgados improcedentes os embargos monitórios, e com 40 dias, a secretaria não faz a certidão de trânsito em julgado, em 40 dias ele entra com uma apelação. O juiz tem que receber a apelação? Por incrível que pareça, tem. Se com 40 dias ele interpuser uma apelação, o juiz tem que mandar essa apelação ao tribunal. E o que vai acontecer nesse caso? Olha, a apelação vai ter efeito suspensivo, essa é a regra. E as exceções à regra estão ali também, ó. As exceções estão no 1102, parágrafo 1º. Quais são as exceções a essa regra? Quais são as exceções onde a apelação não terá o efeito suspensivo? Olha lá. Divisão ou demarcação de terras, alimentos, extinção sem mérito ou julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, concede, confirma ou revoga tutela provisória de urgência, de exigência ou antecedente e decreta a interdição. Os embargos monitórios não estão ali, não. Quer dizer o seguinte, o dispositivo diz que os embargos monitórios terão eficácia até o julgamento da ação em primeiro. O artigo 1012 diz, a apelação terá efeito suspensivo. E a exceção do efeito suspensivo está no parágrafo 1º do mesmo artigo 1012. E ele não excepciona os embargos monitórios. Então, essa conjugação dá novo duplo sentido. Se os embargos monitórios suspendem a exigibilidade, a exigência do mandado, até o julgamento em primeiro grau, se a apelação tem efeito suspensivo e o juízo de admissibilidade vai ser exercido pelo tribunal, ad quem? Evidentemente que eu vou ter um dispositivo dizendo que os embargos monitórios vigerão até o julgamento em primeiro grau e outro dispositivo dizendo, havendo apelação, terá efeito suspensivo.
Então, um mandado de pagamento dá aí a ele duas interpretações, uma dúbia interpretação. Mas já deram a plaquinha aqui, o negócio de prazo é dureza. Advogado perde tudo, viu, gente? Menos prazo. Maior responsabilidade processual, são dispositivos aí que, eles, por um lado, são bons, que impõem responsabilidade tanto ao autor quanto àquele que opuser os embargos monitórios. Se for absolutamente improcedente o pedido ou absolutamente improcedente os embargos monitórios, se forem de má-fé, a lei determina que o juiz aplique uma multa de 10%. O que nós temos medo quando se fala em multa processual é que o juiz utilize isso com mão de ferro para tentar evitar demandas. Para se ter uma ideia, tem um caso nosso aqui, no fórum aqui, que houve um pagamento de um valor relativamente expressivo, mas só que o devedor pagou faltando alguma coisa, faltando vamos dizer, 3%, 4% do valor. E nós requeremos o alvará do valor e requeremos a intimação do devedor para pagar a diferença. Aí a juíza, eu fui despachar com a juíza, porque a parte, um idoso, precisava, ela falou, olha, se o senhor abrir mão da diferença, eu libero o alvará. Eu falei, mas como que é isso? Não, aqui eu libero o alvará quando abre mão para a gente extinguir o processo, senão vai entrar na fila dos processos. Então a gente tem que... E qual é o problema? Aí um juiz desse pega um negócio desse, não, eu vou aplicar multa aqui, porque aplicou multa, porque o cara me azucrinou a cabeça. Vamos lá. Positivação da orientação jurisprudencial. O novo CPC também, ele se curvou à orientação jurisprudencial e veio positivando a admissibilidade da ação monitória contra a Fazenda, das matérias sumulada, 339, a admissibilidade da reconversão na ação monitória, matéria sumulada, súmula 292, e a possibilidade de citação por todos os meios, súmula 282 do STJ. Há outras súmulas também, a 299, que diz admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, a 503, que eu costumo dizer que vale a pena o sujeito esperar o cheque prescrever, porque a ação monitória hoje, pela jurisprudência, a defesa dela parece que é menos ampla, tem menor amplitude que próprios embargos do devedor. O prazo para o juizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, e a 384, que cabe a ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente. Vamos seguir. E, por fim, eu vou trazer mais um tema para reflexão. E esse aqui foi falado, o professor Magno falou sobre a ação rescisória, eu não sei, eu tive que sair para atender um telefone, mas eu não sei se ele falou nisso, mas é um tema que muito me preocupou. O título mais forte que eu posso ter é uma decisão judicial transitada em julgado. Não há título com tamanha força, com tamanho vigor. Então, quando eu falo em cumprimento definitivo de sentença e reconhecer a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa, a lei fala, olha, na impugnação, então, foram julgados embargos monitórios e foi decidido o processo. E a lei fala, no artigo 525, parágrafo 1º, na impugnação, o executado poderá alegar a inexequibilidade do título ou sua inexigibilidade. Ele pode arguir isso. E aí vem a questão para reflexão. E a última questão que nós vamos tratar aqui. O parágrafo 12 diz, para efeito do inciso 3, parágrafo 1º, esse que eu acabei de falar, deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, seja em controle concentrado, seja em controle difuso. Eu quero lembrar que o STF faz o controle difuso em cada sessão de julgamento, em cada decisão dele. Ele está exercendo o controle difuso de constitucionalidade. E aí vem, no caso do parágrafo 12, do de cima, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. Geralmente, quando ele está tratando do chamado controle concentrado, ele vai modular os efeitos ex tunc ou ex nunc, ou a partir do 1º de janeiro do ano que vem, ou a partir do 1º de janeiro passado, ou a partir de determinada data. Enfim, ele tem a liberdade de modular os efeitos para garantir a segurança jurídica. E o 14, ele diz, olha, a decisão do Supremo referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Claro,
Se o Supremo declarou um ato, uma lei inconstitucional, e o processo, e é uma matéria de ordem pública, erga omnes, e o processo não foi julgado, evidentemente, o juiz de primeiro grau, o tribunal, vai ter que se curvar a essa decisão. Só para concluir, deu um zero aqui em mim. Então, eu vou concluir, zero, tempo encerrado. Mas eu vou concluir isso aqui, eu não posso ficar sem concluir isso, não. Se a decisão referida... Ô Luzia, você me presta 3 minutos seu? Porque a gente não perde prazo, viu, gente? Você me presta aqueles 3 minutos? Eu sei, o tempo que eu estou usando é dele, viu? 2 minutos. Se a decisão referida no parágrafo 12... Agora é a parte importante. No parágrafo 12, lembram? Controle concentrado ou difuso. Hoje eles não tiveram sessão, porque o Supremo não tem sessão sexta. Mas, geralmente, certamente ontem, fizeram vários controles difusos lá no Supremo. Está certo, gente? For proferida após o trânsito em julgado da decisão, caberá ação rescisória. E o professor Magro falou muito sobre a ação rescisória hoje. Prazo 2 anos, decadencial, em certas circunstâncias vai haver, no documento novo ele vai ter 5 anos e tal. Mas aí vem a grande bomba desse dispositivo, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então, vamos botar a cacheta para funcionar. Imaginem bem que uma determinada norma que sustentou uma decisão que fez com que um tribunal acolhesse um determinado pedido seja julgada inconstitucional daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, o sujeito que perdeu aquela ação com base nessa norma constitucional vai ter o início do prazo para ele entrar com a ação rescisória. Ou seja, acabou a coisa julgada. E eu vou contar um caso concreto. A gente advoga para um grande município de Minas, e lá tinha uma lei que dizia o seguinte, olha, cada concessionária de veículo, cada veículo vendido tem que ser plantado uma árvore, ou então uma compensação financeira, acho que era 500 e poucos reais. E teve uma concessionária que não plantou, e o município entrou e cobrou a compensação financeira, e o município recebeu. E tempos depois essa lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Como é que ficaria a estabilidade, já que nosso CPC pugna pela segurança jurídica, pugna pela previsibilidade? Então, esse dispositivo é daquelas coisas que é o convite, é mais um dos convites à reflexão. Então, eu convido a todos vocês, para que tenham nesse CPC um momento de reflexão mesmo, que debrucem sobre ele, porque nós vamos ter que construir essa lei, e quem constrói lei não é legislador, quem constrói lei é a sociedade, e quem constrói de forma mais vigorosa é o operador do direito. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos.